A gente sente as consequências, a gente sente os sinais dessa morte na nossa tristeza, naquela angústia que aperta a gente por dentro, que afoga a nossa alma, que tira o nosso gosto pela vida, que torna a nossa vida pesada e amarga, torna-se difícil viver, é um desprazer viver, a alma está morrendo. Porque não pense você que o desgosto de estar vivo nesse mundo é uma coisa boa ou é uma coisa de Deus. Tem gente que acha que quanto mais detesta esta vida, mais próximo de Deus está. Engano seu. Deus não pôs você nesse mundo para você detestar a sua vida. A sua vida é um dom de Deus. Ele pôs você nesse mundo para você viver, para você abundar em vida. É vida abundante que Ele veio trazer para você. Já neste mundo, felicidade concreta, verdadeira, para você ter prazer na companhia das pessoas. Para que as pessoas sejam felizes ao seu lado. Se a sua vida é só amargura, é só tristeza, é só desgraça, é só angústia, alguma coisa está errada. Está longe de Deus. Está longe da vontade de Deus para você. Porque a vontade de Deus para você é a sua felicidade. E alguma coisa está morta aqui dentro. Nós temos que pedir a Deus que venha em nosso socorro. Que Ele venha nos curar, que Ele venha nos libertar. E se for preciso que Ele venha ressuscitar esta alma que o pecado matou. O pecado destrói a nossa alma, destrói a nossa vida. Quando a gente fala de alma, do latim, se você for ver o que é a palavra alma, ela se traduz por ânimos. E daí você já imagina quais as outras palavras que vêm de ânimos. Quando você vê uma pessoa animada, você está vendo uma pessoa cheia de alma, cheia de vida. Animado é aquele que tem em si a vida de Deus. Quando você percebe que alguém está desanimado, essa pessoa está sem vida interior. Gente, o que é que rouba a vida do nosso corpo físico? A falta de comida, a doença, a falta de cuidado, a falta de sono. E a gente pode ir enumerando um monte de coisas. Mas quando a gente está falando de vida da alma, o que é que rouba a vida da nossa alma? A palavra de Deus está dizendo para nós hoje. Se chama pecado. Nós temos que aprender a chamar as coisas pelo nome. Tem muita gente que quer florear e quer dar vários nomes e dizer um monte de coisas a respeito desta situação que rouba de nós a nossa vida. A palavra de Deus, a Sagrada Escritura, chama por um nome só. Se chama pecado. Quando Deus fala de pecado, Ele fala porque Ele ama você. E se você tem hoje uma necessidade, e você precisa que venha Deus em seu auxílio, a primeira coisa que Deus quer fazer é arrancar de você esse tumor na sua alma. Vai extirpar. Porque não adianta você curar os sintomas. A gente estava dando exemplo do câncer. Não adianta curar os sintomas do câncer. Não adianta, num problema, num câncer de pele, você só fazer um curativo. Você tratar as aparências da pele. Tem que tirar o tumor. Tem que fazer um tratamento. Tem que fazer uma cirurgia. Tem que fazer radioterapia. Tem que fazer quimioterapia. Não tem outra saída. Ou você faz isso, ou ele vai comer você por inteiro. Em relação àquilo que está matando a gente por dentro, o único caminho é, meu filho, diz a palavra de Deus, pecaste? Não o faças mais. Quando o Senhor, voltando-se para nós na sua palavra, Ele nos pergunta, meu filho, pecaste? O que Ele está fazendo é dar a mim e a você a oportunidade de reconhecer. Eu disse a você que o pior cego é aquele que não quer ver. Esse homem morreu cego. Esse da história que eu contei para você. Porque ele preferiu não reconhecer o mal que habitava nele. Era físico. Porque a cegueira é um mal. Ele preferiu abraçar este mal e viver num mundo de ilusão e de fantasia. O mundo que ele construiu na cabeça dele do que encarar a realidade.
Mas para viver nesse mundo de fantasia, ele teve que morrer cego. Enquanto nós não reconhecemos que esta palavra está falando de mim, está falando de você, está falando do nosso pecado, enquanto eu não reconheço isso, eu não posso ser por Deus libertado. A primeira coisa que a gente precisa fazer em relação ao nosso pecado, gente, é reconhecer. Diga isso para o seu irmão que está ao seu lado, porque todos nós temos. Isso não acusa ninguém, é preciso reconhecer. Fale para ele. Reconhecer o nosso pecado. Eu vou reconhecer o meu. Você precisa reconhecer o seu. Ninguém é curado de uma doença que não reconhece. Já que a gente pegou esse por exemplo, vamos avançar com ele no exemplo, não é? Que a gente está falando do câncer. Você sabe qual é um dos grandes problemas do câncer? É que quando a pessoa descobre, o que tem? Já é tarde. Ele trabalha escondido. Ele trabalha oculto. E a gente não reconhece. Qual é a campanha que mais tem sido feita nos últimos tempos em relação ao câncer? É a do câncer de mama. E o que é que se ensina? Na televisão, no rádio, ensina-se a reconhecer. Enquanto você não reconhece, apalpando, sentindo, enquanto você não detecta o tumor, enquanto você não reconhece, você não pode buscar a solução, o remédio para o problema. A primeira coisa a se fazer em relação ao mal, gente, é reconhecê-lo, é detectá-lo. A partir do momento que você reconhece o problema, você pode combater este problema. Enquanto a gente estiver determinado em negar o mal na nossa vida, nós não podemos fazer nada contra esse mal que está nos destruindo. Está destruindo você. Está destruindo a sua casa, a sua família. Veja se os problemas que você tem em casa, na sua família, não têm raízes no pecado. Na discussão, na discórdia, no adultério, nas invejas, nos ciúmes, nas fofocas. O que de tudo isso eu disse que não é um pecado? A destruição das nossas casas, dos nossos relacionamentos mais preciosos, acontecem por causa do pecado que habita em mim e que habita em você. E se a gente não reconhecer, nós vamos perder tudo o que tem valor. A gente põe muitos nossos olhos como aquilo que tem valor, naquilo que vale dinheiro. Dinheiro não tem valor. Aquilo que de mais importante existe nesse mundo, dinheiro não compra. Dinheiro não compra um bom amigo, não compra. Dinheiro não compra um bom marido, nem uma boa esposa. Dinheiro não compra o respeito do seu filho. Aquilo que existe de mais importante, o dinheiro não pode garantir. O que existe na nossa vida de mais valor? As pessoas que Deus nos deu, os relacionamentos que nós temos, e são justamente estas coisas que o nosso pecado destrói. Se a gente não reconhecer, para a gente matar essa serpente, ela vai devorar a nossa vida. Sabe como nós temos que fazer? Como aquela pessoa que dormiu a noite inteira um sono tranquilo e acorda de manhã até meio anestesiado. Eu, para acordar de manhã cedo, para mim é terrível. Porque de manhã eu sinto um sono terrível. Eu ando como um cego, como um zumbi dentro de casa assim que eu acordo. Porque estou anestesiado. Tem muitas pessoas que acordam assim. E depois de terem dormido uma noite inteira de descanso, repousaram, elas precisam acordar como nos dias que ela faz normalmente. E percebendo até meio anestesiada pelo sono, ela nota que durante a noite inteira ela dormiu com uma cobra enrolada ali, na cabeceira da cama dela. Quem convive com o pecado precisa acordar para a vida como alguém que acorda de um sono, percebendo que dormiu a noite inteira ao lado de uma cobra. Nessa hora, gente, qualquer torpor, qualquer sono some. A pessoa pula da cama e já cai em pé, aos gritos.
Eu lembro que quando eu era militar, eu fiz uma marcha para um acampamento na selva, junto com um amigo meu que era ateu. A gente nem era muito amigo, porque eu era o presidente do grupo católico e ele era ateu declarado. Então a gente não tinha atrito, não tinha briga, não tinha raiva um do outro, mas a gente não tinha amizade. Só que ninguém escolhe o outro para marchar junto, é sorteio. E nós caímos como parceiros naquele acampamento. Então, primeiro, a nossa marcha foi toda junto, lado a lado. E depois, quando chegasse lá na selva, a barraca era para 2. E na barraca dele, quem ia estar era eu. E na minha barraca era ele que ia ficar comigo. Então, a gente levou tudo dividido. Ele levou metade da barraca, eu levei outra metade. Eu levei a pá, ele levou a picareta. Eu levei metade das estacas, ele levou a outra metade. E quando nós chegamos lá, no meio da selva, nós começamos a montar nossa barraca junto da de todos os outros. E a gente foi ficando próximo, a gente foi ficando assim, mais ou menos amigo. Quando nós chegamos de noite, às 2 horas da manhã, para dormir na nossa barraca. Barraca de militar não tem chão, o chão é a grama. Dorme na terra, no relento. Ela só cobre a gente do sereno. Quando nós chegamos, nós resolvemos fazer uma inspeção na barraca. Gente, como tem aranha embaixo da bendita da grama. E a gente já tinha matado umas 30 aranhas dentro da nossa barraca. Aí chegou uma hora que a gente teve que ter uma conclusão. E eu disse para ele, eu falei, olha, é impossível que seja venenosa tanta aranha assim, não é possível. Esse bicho deve ser inocente, vamos dormir aqui, a gente deita aqui e dorme com essas aranhas mesmo. Vamos esquecer que tem aranha. É melhor a gente não olhar, que é para a gente não dormir preocupado. E nessa hora eu resolvi fazer uma brincadeira, porque eu vi que ele ficou com mais medo das aranhas do que eu. E na hora de dormir, eu virei para ele e falei assim, olha fulano, mas se tinha aranha, pode ser que houvesse também coisa pior dentro da barraca. Falei, e se tivesse um escorpião, ou tiver, e a gente não viu? E eu vi que nessa hora os olhos dele se abriram e grudaram no teto da nossa tenda, da nossa barraca. E ele foi ficando angustiado, ele foi ficando inquieto. E eu falava para ele, mas se tiver aranha e se tiver um escorpião, pode ter entrado uma cobra na nossa barraca. E eu fui crescendo a brincadeira, a um ponto em que eu mesmo já estava com medo do que eu estava falando. Aí eu virei para ele e disse, olha, eu não sei você, mas eu vou rezar. Você quer me acompanhar na oração? Aí ele disse para mim, não, reza você. Você sabe que eu não tenho religião? Eu falei, então tá bom, eu vou rezar aqui, se você quiser, você acompanha. Fiz o sinal da cruz, comecei a oração, terminei minha oração, dei boa noite para ele, já era bom dia, né, porque era madrugada, e virei para o lado para dormir. Passados 5 minutos, gente, esse homem me solta um berro dentro da barraca. E o grito dele vai sumindo para fora da barraca junto com ele. E de lá de fora ele gritava para mim, sai daí! Não fica deitado, não levanta, saia. E eu pensava, saio ou não saio? Ele está se vingando da brincadeira que eu fiz ou é verdade o que ele está dizendo? Falei, por via das dúvidas é melhor sair. Levantei e fui para fora da barraca. Gente, quando ele iluminou, tinha uma jaracuçu dormindo com a gente. O susto daquele homem foi tão grande que ele quase infartou. E eu perguntava para ele, como que você descobriu? Ela tocou no meu pescoço. A cobra tinha passado quase que por cima dele. Foi assim que ele acordou. E ela é venenosa. E se tivesse picado, tinha picado na cabeça dele. Aquele rapaz que era ateu me pegava pelos braços, me sacudia com toda a força e dizia para mim assim, vamos rezar para a gente agradecer a Deus, porque foi aquela oração que nos salvou. Eu perguntava para ele, mas você não é ateu? Ele falou, eu era antes da cobra aparecer na barraca, mas agora eu não sou mais. A cobra não precisou picar para matar envenenado o ateísmo dele. Do jeito que a gente se assustou
e saiu quase que desesperado